Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai aqui comentar aqui o código que nós preparamos para vocês, tá? E aí você vai conseguir entender claramente como que isso tudo funciona. A primeira coisa que nós fizemos foi aqui importar as bibliotecas que nós instalamos aqui no install.bat e na sequência a gente inicializa as soluções aqui do MediaPipe. Então é o mp.solutions.pose para variável mppose receber esses atributos, e em pose a gente recebe o método pose, abre e fecha parênteses, que é um método de fato para que dentro de pose a gente receba as informações, os landmarks ou key points, tá? E a gente vai habilitar também o Solutions Drawing Utils, que vai permitir a gente desenhar no final as posições de juntas, os key points, os landmarks, as conexões, é isso que a gente vai fazer. Aqui tem algumas formas de captura na variável capture, por exemplo, apagando aqui, eu poderia ter um arquivo, salvo um arquivo com o celular, gravado um arquivo com o celular, salvo o MP4 dele aqui nessa pasta, e eu chamaria pelo nome do vídeo. Por exemplo, se fosse um vídeo chamado vídeo1.mp4, eu chamaria ele aqui, tá? O 0 normalmente é para a câmera integrada do notebook. A minha não é de uma boa resolução, então eu não uso. Eu uso a Video Capture 1, que normalmente você pega a webcam conectada na USB da sua máquina, tá? E aí ele vai fazer o seguinte, se não der nenhum erro, se der algum erro ele sai, senão ele continua. Aqui eu recebo o frame do cap pelo método read, quer dizer, eu estou lendo os frames e vou guardá-los aqui, né, dentro de frame. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, esse frame eu vou tratá-lo dentro de CVT Color, configurando ele para ele ser um RGB. Então todo o frame está guardado aqui e eu vou processar a variável RGB criada com esse objeto, eu vou processá-lo dentro usando o método pose, tá ok? E aí, vamos lá. Se ele retornar landmarks, significa que eu vou tratar esse frame, ou seja, eu vou imprimir nesse frame alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou posicionar ali os pose landmarks e os pose connections diretamente sobre o frame. Eu vou obter as dimensões do meu frame, aqui é em número de pixels, por exemplo, 1080, 720, 1080 de largura por 720 de altura, enfim. Eu vou guardar em height e width as dimensões em número de pixels do nosso frame. E aqui eu vou fazer o seguinte, landmark, results.pose landmark. O que é isso? Eu estou acessando as posições de fato do meu landmark dentro do frame, ok? E aí, por exemplo, vamos posicionar a cabeça. Rafael, como é que você sabe qual que é a cabeça? A cabeça, você vai identificar aqui, eu vou deixar esse link para você. Essa aqui é a documentação do MediaPipe para Pose Estimation do corpo. E aí eu tenho aqui o 0, que é o nariz, o 10 e o 9, que é a boca, eu tenho o dorso, eu tenho as pernas, os pés, os polegares, cotovelos, ombros, joelhos, tá tudo aqui definidinho. E aí a gente usa esses 33 pontos, né? Porque é de 0 a 32, sendo que 0 é o próprio nariz, tá bom? Então é isso aqui que eu usei para a gente poder estimar. E aí, quando eu dou o head landmark 0, ou seja, eu estou coletando todas as informações do landmark 0. E aí, o que eu vou fazer? Para eu transformar isso em coordenada, eu vou pegar o head.x vezes o w. O w que é a largura em pixel. Por quê? Porque o ponto x aqui, ele retorna em valor normalizado de 0 a 1. Então não importa o tamanho da sua imagem, se por exemplo ela foi uma imagem de 720 de largura e a posição x for 360, esse head.x vai voltar meio.
Da mesma forma que se a sua imagem for de 1080 e voltar 540, que tem lá um landmark na posição 540 em X, ele não vai voltar 540, ele vai voltar meio. Por quê? Porque é normalizado de 0 a 1, tá? E aí, para transformar em coordenada, em posição do pixel, de fato, eu vou multiplicar pelo número de pixels que tem na largura. A mesma coisa eu vou fazer com a altura, tá certo? E aí, se você olhar nas imagens, eu imprimi um texto mostrando, por exemplo, ali no punho, olha, qual é a posição da cabeça, a posição do punho no frame, diretamente no frame eu imprimi um texto, renderizei um texto ali mostrando as coordenadas XY. Então é esse o feito aqui. Eu vou usar o CV2, o método putText, e aí em cima do frame eu vou escrever head e eu vou pegar o head chords para dizer o 0 e o 1, tá? Menos o 20 aqui para eu corrigir essa posição. Beleza? Basicamente é isso. Mesma coisa eu vou fazer com o pulso esquerdo, vou fazer com o pulso direito, mesma coisa, pessoal. Vou fazer com o tornozelo esquerdo, vou fazer com o tornozelo direito, tá? Aqui é só para eu definir a fonte do texto que vai ser impresso ali na coordenada, né? A fonte que eu vou utilizar é a Hershey Simplex, tamanho, posição, cor, tá? E aí é isso. E aí eu vou, caso tenha alguma tecla de desligar ou um Ctrl C, ele vai sair do programa e vai fechar a janela. Beleza? É isso aqui que é o programa, pessoal, bem simples. Agora, como que eu fiz aquela aplicação que você viu? Ela é uma aplicação tem mais elementos. Então ali eu fiz estimativa, não é o propósito aqui desse vídeo, aquilo é um exemplo de como a gente pode aplicar o Pose Estimation de uma forma bem legal, mas ali eu já tenho estimativas de profundidade, para ver se a mão está na mesma profundidade do botão, da tomada. Então isso é bem bacana. Continua com a gente aqui no canal que eu vou trazer cada vez mais coisas, tá bom? Então já aperta o like, se inscreva e bora pro próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!